Oi, gente, eu vou fazer aqui a introdução da carta de Pedro, né? Pedro é a terceira carta, ela também está naquele rol das cartas gerais ou cartas universais, né? Como eu já disse, não é uma carta. Paulo tinha uma carta escrevia suas cartas com destino específico, né? A igreja ou pessoal, ou escreveu a Tito, ou escreveu a Timóteo, a Filemon, e Paulo, aqui Pedro está escrevendo essas cartas que são cartas gerais. E ele começa dizendo: Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele quer dizer que quem é esse Pedro, né? Pedro é aquele que ele é muito conhecido como aquele que traiu a Jesus, mas Pedro ele vai muito mais além disso, né? Pedro ele era natural de Betsaida, que era uma cidade ali da Galileia. A Galileia é chamada até Galileia dos Gentios, né? Então ela era bem afastada ali de Jerusalém. Inclusive tinha até um olhar assim de discriminação sobre as pessoas que vinham de lá, né? Porque era uma área muito próxima ali que tinha muitos gentios. Gentio, para quem não sabe, é que não era judeu. Então eles tinham assim um certo preconceito. E Pedro ele era pescador juntamente com seu irmão André. E Pedro era casado, né? Depois se mudou para Cafarnaum, onde Jesus veio ali montar o seu quartel-general, vamos assim dizer, do seu ministério, onde exerceu, que foi ali fortemente o seu ministério. Ele era sócio de João e Tiago ali na pesca, os quatro, né, os dois irmãos, os dois pares de irmãos trabalhavam na pesca quando Jesus chama, que era para eles serem pescadores de almas, agora não mais de peixe. E Pedro, como eu já mencionei, é sempre reconhecido, citado por esse episódio, mas Pedro foi um grande líder, se mostrou desde os primórdios, desde o início do ministério, a gente vê ali Pedro exercendo um papel de liderança muito forte, né? Ainda não tivesse trabalhado ali o seu caráter, né? Tem certa ocasião que ele fala, Pedro, Pedro, que Jesus fala para Pedro, né? Satanás pediu para te peneirar, né? Mas quando tu te converteres, né? Prega a teus irmãos. Então, Jesus sabia que ainda tinha que ser trabalhado ali o encontro dele com o próprio Senhor Jesus. Mas Jesus não investe, Jesus chama realmente aqueles que precisam. Jesus não chama os capacitados. Se Jesus chamou a mim, chamou a você, esse é o motivo por qual ele chamou Pedro, né? E Pedro, a gente vai ver que uma grande diferença quando ele da mudança, né, depois da morte de Jesus ali da descida do Espírito Santo lá em Jerusalém, do Pentecoste, ele também faz parte daquele grupo mais íntimo ali de Jesus, né, que era Pedro, João e Tiago. Ele que está em três ocasiões na Bíblia que só estão os três, que é no Monte da Transfiguração, quando aparece ali Moisés e Elias, que Jesus tem o seu corpo glorificado, quando ressuscita a filha de Jairo e quando está no jardim do Getsemane, só esses três estão próximos a Jesus. Então era aquele grupo assim mais íntimo, que Jesus tinha mais afinidade, podemos dizer assim, né? E nesse momento aí no Getsemane, quando Jesus fala para Pedro, vigia comigo, fala para os três, estão dormindo, depois Pedro nem um pouco pode vigiar comigo, e Pedro ali aquele temperamento dele ali forte, né? Tira, pega a espada e corta ali a orelha de Malco. E aí posteriormente acontece aquele episódio que ele nega Jesus, e certamente isso deve ter consumido a sua mente, né? Deve ter realmente. Eu me ponho muito nesse lugar se eu não faria a mesma coisa que Pedro fez, né? Porque é fácil a gente falar, mas na verdade, sob aquela pressão ali, eu creio que isso amargava muito ali, porque a Bíblia diz que ele chorava com amargura de alma. Nossa, eu fico até assim com ele, porque eu me identifico, né? Porque eu sou Pedro, né? Mas a gente vê ali quando desce o Pentecostes, que Pedro se levanta e com poder, autoridade, faz um discurso tão tremendo. Ali cita as escrituras, vai citar o livro de Joel, vai falar que foi uma profecia, e de uma só vez o poder do Espírito Santo é tão forte que acho que nem deixaram Pedro acabar o seu discurso. O que é que a gente faz pedindo pelo amor? Reconhecer, nós estamos perdidos mesmo. Agora a gente viu, o Espírito Santo abriu nossos olhos, nós estamos perdidos.
E ali começa toda a trajetória, né? Aí muda completamente. Aí realmente ele vai ser ali o pilar, como Paulo fala, que foi lá quando ele chegou em Jerusalém, tinham 3 homens que eram como que os pilares da igreja, e era Pedro. E a gente vê ele no ministério, né? Aquele episódio lá do quando ele entra no templo, que ele, João, olha para um paralítico que está na porta, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. Né? Então a Bíblia diz que tinha parte que a sombra dele curava. Então a gente vê ali Deus de maneira tremenda na vida desse homem, tremenda mesmo, depois trabalhando assim na vida desse homem em prol do Evangelho, né? E é assim que Deus faz conosco. Então agora Pedro escreve a esses irmãos, que ele fala, os irmãos que estão na dispersão. Quando Estevão ele foi apedrejado, teve ali uma dispersão, ou seja, uma vazada geral de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que só todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos, né? Porque os apóstolos são aqueles que Jesus chamou pessoalmente para que desse os fundamentos da sua igreja. Então eles ficaram ali em Jerusalém e todos os outros foram dispersos pelo mundo. Isso, né, o que parecia que era ruim, foi bom, porque isso permitiu com que a obra de Deus avançasse. Porque essa área aqui que Pedro cita, Paulo, quando fez a sua primeira viagem missionária, ele foi para a Galácia do Sul, né? Troade, Listra, Derbe. E aqui, essa outra área, era uma área da Galácia que Paulo não tinha ido. Então, esses irmãos se dispersaram. Então, essas igrejas, elas floriram por lá. E agora, esses irmãos estavam passando por perseguição. O mundo estava em perseguição ao cristianismo, né? E Pedro, como apóstolo, ele se sentiu, olha, eu sou apóstolo, né? Jesus me deu essa autoridade, então eu estou falando aqui como representante do próprio Jesus. Então ele escreve isso para poder reanimar esses irmãos, para poder lembrar, né, do que Jesus fez, do que a salvação deles, né, foi obra, foi projeto do Pai antes da fundação do mundo, que o Espírito Santo santificou, né, que o Filho derramou o seu sangue. Então ele começa a edificar esses irmãos, lembrando aqui que a perseguição inicial ela sempre foi por parte dos judeus, mas posteriormente, né, ainda não era a perseguição oficial, mas posteriormente começou a ter ali um certo incômodo em Roma, porque os cristãos eles falavam que tinha um rei, né, que Jesus era o rei dos judeus, que era o rei o tempo todo, o rei. E falavam que era um senhor. Então, até então, não tinha ninguém chamado ainda de senhor, né? Que senhor para eles era César, porque era o dono deles. Então, você chamar alguém de senhor era a mesma coisa de você estar colocando alguém como concorrente de César, né? E vale lembrar que César era o poder do imperador que representava. Então, isso já incomodava ali aos romanos nessa época, o poder de Roma. E eles começaram a se dispersarem, só que eles não saíram lá da sua terra, vamos dizer assim, não saíram numa boa não, saíram sem levar nada, saíram sem olhar para trás, né? Saíram foragidos mesmo. E ele vai dizer aqui na carta que eles são tidos como malfeitores, né? Porque é assim que eles eram vistos, como malfeitores. Então, que o comportamento deles dependesse, que independente do que estavam falando dele, né? O comportamento que eles tivessem ia dizer o contrário. Né? E não era nada disso, os cristãos não estavam querendo roubar o poder de Roma. A gente vê quando lá em Atos que Paulo passa pela Tessalônica, que os judeus ficaram com inveja, o que eles disseram às autoridades da cidade, né? Que eles estavam pregando ali um outro rei que não era César. Então as autoridades ficaram ali alarmadas, ficaram com medo, mandaram eles sair da cidade. Então a gente vê aí uma conspiração de fato aos cristãos já, né? Vale lembrar que talvez a gente não tenha essa dimensão de perseguição na nossa cabeça, porque o nosso país é um país livre, né? De que nós podemos professar a nossa fé quando nós quisermos. Agora começa uma perseguição meio que velada, né? Meio disfarçada. Hoje você não pode falar em alguns lugares mais, professar, fazer um culto como nós podíamos antes, em alguns lugares. Então, hoje você já está começando o Estado a querer conspirar, que você não pode mais falar nas igrejas. Então, você vê assim alguma coisa assim mais velada, mais não tão abertamente, né? Até que se de repente chegar um tempo que nós não vamos, só vamos poder falar da nossa fé, da nossa religião, dentro da nossa casa ou do nosso templo. Lembrando que nos dias de hoje
tem lugares pelo mundo que é de fato proibido você ser cristão, de você, os países islâmicos, né? É sob punição de morte se você não adorar Maomé, se você não seguir o Islã. Então, é meio complicado. Nos dias de hoje ainda tem muita perseguição, igrejas que são atacadas nesses países, né? Irmãos nossos que são torturados, missionários que são. Então, a gente vê que ainda tem uma perseguição muito forte, né? Talvez a gente não tenha essa consciência de acordo com a nossa realidade no mundo de hoje, mas a perseguição ela existe. Sempre vai existir perseguição ao cristianismo. Então, Pedro ele vai escrever essa carta motivando, né, animando esses irmãos, lembrando do sofrimento de Cristo, né, lembrando, dizendo para eles que, olha, se vocês estão sofrendo hoje pela questão de vocês passarem o sofrimento pelo nome de Cristo, é muito melhor, dê glórias a Deus por isso, porque é muito melhor do que você estar passando sofrimento porque você é ladrão, porque você é assassino, ou por você é qualquer outra coisa. Então, se é pelo nome de Cristo, isso vai ser passageiro, glória muito maior vai vir, né? Ele vai nos lembrar que Jesus é a pedra viva, que quando nós nos chegamos a Ele, nós nos tornamos pedra viva, que nós somos a nação santa, né? Povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, né? Por que o sacerdócio real? Porque aquilo que acontecia no passado, que os sacerdotes sacrificavam, e uma vez ao ano, né? Nós agora temos essa liberdade, nós somos o sacerdote. Tá vendo aí como é que o sangue de Cristo nos garantiu aí até uma promoção, nós subimos, hoje nós temos acesso direto ao Pai, que antes nós não tínhamos, hoje nós podemos chegar ao trono da graça e confessar os nossos pecados, né? Nosso sacerdócio é real, ele é ilimitado, a hora que nós quisermos, o nosso Pai está lá pronto para nos ouvir. E ele vai lembrar que assim que os sacrifícios eram feitos, né, que hoje os nossos sacrifícios, o nosso corpo, né, que é oferecido como sacrifício vivo ao Senhor. E embora disso ele vai dizer que em meio a essas provações todas, né, essas acusações falsas, o nosso procedimento para com os gentios é o que vai dizer diferente, né? Porque se as palavras falam, os exemplos, né, as atitudes, elas gritam, elas vão dizer muito mais do que as nossas palavras. Então, não adianta a gente dizer, não é isso, não, eu não sou isso, eu não sou isso. Mas o nosso procedimento no dia a dia, ela vai mostrar quem de fato nós somos. Então é por isso que ele diz, se santifique, né, se mantenha aí, dê um bom testemunho frente aos gentios, né, sejam santos, né, porque vocês estão em terras estrangeiras, que vocês se deixem levar, se moldar como eles são desobedientes. Vocês são filhos da obediência, vocês já são santos. Nós vamos sendo santificados todos os dias. Então, essa é a parte prática, né? Porque é sempre assim que eles escrevem essa carta. Eles dão eles fazem a teologia e depois eles aplicam, né? Depois que a submissão ela é uma característica do cristão que nós devemos nos submeter, né? Todas as autoridades nós devemos ter submissão, a submissão dentro de casa, né? Da mulher se submeter ao marido, que isso é um pouco mal compreendido, e que os maridos tratem as suas mulheres, porque isso pena de até, se eles não tratarem as mulheres com lealdade, que nem as suas orações sobem aos céus, né? Que eles têm que, e os filhos também que têm que ter submissão aos pais, como os líderes da igreja devem se portar frente ao rebanho, né? De instruí-los, e que, sobretudo, que é para permanecerem firmes, com paciência, que nós temos uma promessa muito maior, que é a vinda do Supremo Pastor. Amém? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração de vocês.